Ministério do Turismo, Skol e Pulsar Brasil apresentam o primeiro seminário de moda, arte e cultura. Este seminário traz temáticas pertinentes à arte e cultura, transformar com os ministrantes Ucha Roseli, Francisco de Almeida, Carlos Jauregui, Ana Mol, Silma Dornas, Agnaldo Miller, Rafa Marte, Aldo Clécius, Carol Bicalho, Thales Silva, Nina Gaziri, Flávia Virgínia e Flávia Ivo. Esse seminário é direcionado a você, supervisor, diretor e coordenador de escolas públicas, ensino fundamental e médio, bem como atuante em projetos sociais, estudantes, interessados e público em geral. Esse seminário é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, patrocínio Skol, apoio UniBH, CoCri-BH, Cocriação e Gestão Cultural, Resulte Pomar Cultural, realização Pulsar Brasil, Movimento Moda Contemporânea Mineira, MCM, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Gira! 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 Agora, nós teremos a mesa Patrimônio Imaterial e Diversidade. Para essa mesa, nós vamos contar com a mediação da Carolina Bicalho. Ela é designer industrial e estilista formada pela UENG e o FMG. Especialista em jeanswear, coordenou por 15 anos projetos e coleções em indústrias de confecção, como Vidibula, desenvolvimento de produtos em denim, tecido plano e malha, direção de arte e estamparia para indústrias têxteis. É pesquisadora de indumentária de caráter antropológico, feita em loco, sobre a indumentária tradicional milenar asiática e na América Latina. Pós-graduada em Gestão e Docência do Ensino Superior pela PUC Minas e mestre em Administração e doutoranda em Design na UENG, na área de resíduos têxteis de denim. Pertence ao corpo docente da Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais e, obviamente, é uma DJ na noite, também produtora cultural. Carol, é com você. É verdade, Aldo. Para mim, assim, um grande prazer estar aqui com você novamente e com grandes parceiros, de vida, grandes amigos de ativismo
de eventos independentes, ligados à moda, sustentabilidade, cultura e educação. Muito feliz por estar aqui, né, mediando essa mesa. Bom, para compor a mesa, vou fazer a apresentação, né, dos participantes. E essa mesa, então, é de patrimônio imaterial e diversidade. Nós teremos o prazer de receber a Silma Dormas, que é figurinista, aderecista, artista e performer da Divergência Socialista, sócio fundadora da marca Silma Brasil. Teremos também o Aguinaldo Miller, que é advogado, carnavalesco, presidente do Afoxé Bandarerê, presidente da Associação dos Blocos Afros de Minas Gerais. E também teremos o Rafa Mártir, que é publicitário formado pela UNA, produtor cultural da cena LGBT de BH há 7 anos, DJ também há 10 anos, já teve quadros, né, na Rede Minas e na Rádio Milênio, participou de festivais importantes na nossa cena cultural, como o Sarará, o Sensacional, e shows de artistas, né? Fez a produção de artistas como a Tati, Quebra Barraco, a banda UO e Queens do reality RuPaul's Drag Race. E, para finalizar a mesa, nós teremos o nosso querido Aldo Clécius, que é um grande ativista, produtor cultural na área de moda, de diversidade, de inclusão, de sustentabilidade, especialista em moda e tendências. Ele é consultor de marketing estratégico, CEO do MCM, que é o Movimento Moda Contemporânea Mineira, e da agência F-House. Então, eu vou estar aqui fazendo essa mediação. Cada um de vocês terão 15 minutos para a fala e depois nós abriremos para as perguntas do público, ok? Então, eu acho que nós podemos começar com a Silma. Olá, Silma. A Silma já está presente? Já sim, Silma, libera o microfone para nós. Pronto, tranquilo. Ótimo, prazer, Silma, recebê-la aqui. Tudo. Gente, eu estou aqui super nervosa porque o Aldo me convidou e eu não sou muito chegada. É engraçado porque eu sou do Divergência Socialista, uma banda, e no palco eu não tenho problema nenhum, mas quando me coloco em frente a uma câmera, eu enlouqueço. Fico muito nervosa, então qualquer coisa vocês me desculpem. Estamos em casa. Eu sou Silma, e a minha profissão, né, primeira é artista, vamos dizer assim, porque desde pequena eu ouço, você é uma artista. Então tá, aí eu sou uma artista. E aí, se eu sou uma artista, né, penso, logo existo. Então, sou artista, se eu faço moda, logo, moda é arte, né? A primeira questão que eu quero colocar é essa, porque o povo fica nessa história que moda é arte, moda é cultura. Lógico que é, porque se eu sou artista e se eu faço moda, moda é arte e é cultura, né? Então, eu começo pensando dessa maneira. A minha trajetória é muito longa, tem uns 37 anos que eu trabalho com moda de alguma maneira. Eu, né, cantava e canto ainda no Divergência, apesar de que agora o fundador faleceu, Marcelo Dolabella, um poeta. E na moda, né, eu nasci já criando moda, assim, eu desenhava desde 7 anos, as pessoas me perguntavam para desenhar roupa para elas, e tinha a questão da costureira. E aí, daí para ser figurino foi um passo, e sempre muito ligada a carnaval, porque eu amo carnaval desde menina, que eu passo carnaval com carnaval de rua em Paracatu, e eu sempre, desde pequena, desenhava, 10, 11 anos, eu já desenhava as fantasias dos blocos, e a gente sempre ganhava. Então, é sempre assim, mas sempre tem a coisa da vestimenta, da roupa no meio, né? A questão de ser moda, né, roupa, ser fútil, ser uma coisa frívola. Uma discussão uma vez com o William Abdala, um arquiteto daqui de Belo Horizonte, eu falei assim, não, mas moda é supérfluo,
né? Você não precisa, você precisa só de uma blusa, alguma coisa para te cobrir. Eu falei, arquitetura também, o William, porque para você morar, você precisa de 4 paredes e um teto, o resto é supérfluo. Então, né, eu acho que essa discussão não cabe de jeito nenhum em qualquer arte, né? Porque a arte, né, vem do desejo, do sonho e da criação de toda uma humanidade, né? Porque é lógico que o artista, ele sente, ele capta, né, com as anteninhas dele, o mundo de alguma forma. Então, de qualquer maneira, ele está representando as pessoas, né? Ele está representando o mundo, as pessoas e o que ele vive, né? E isso, de alguma maneira, é cultura. Não tem jeito. Então, agora, Aldo, pode começar. Eu estou super nervosa, me desculpem, eu vou falar, mostrar um pouco do meu trabalho. Esse é um trabalho feito para o Galpão Siniorto, que falava né, eram sobre todos os contos, né? Então o nome era Fábulas Errantes, com a direção da Mariana Muniz, e foi um trabalho muito interessante e prazeroso, porque foi no Parque Municipal. A gente ia para lá, ensaiava lá, passeava pelo parque. Eu conheci vários lugares que eu não conhecia no parque, assim, muito interessante. Descobri um jambo, que eles falam jambo da Amazonas, ou caju da Amazonas, na Praça Sol, que eu toda manhã ficava comendo jambo, então foi muito divertido, né? É um espetáculo que ele tinha muitos personagens, era meio uma trupe circense, e esses personagens, assim, eles tinham que mudar, né? Assim, cada hora eles assumiam um papel, né? E tem vários contos, esse é do Ouriço, né? Que a mãe de um mercador, ela para em um ouriço, né? Então, vamos lá. Pode passar. Aí é só para... não, a outra. Então, eu vou só mostrar, assim, né? A minha pesquisa toda foi... Tanto, né? É um trabalho totalmente atemporal e eu tracei um monte de coisa e trazendo um pouco uma linguagem agora contemporânea, que é o steampunk, que vai, né, mamar nas tetas da época vitoriana. Então, foi toda essa linguagem, um pouco do circo, e todos os personagens tinham uma questão, e é isso, né? O personagem, moda é uma coisa tão importante, o filme também, porque na hora que você bate o olho numa pessoa, você faz uma leitura do que ela é, né? E na hora que você bate o olho no figurino, você também traz, você já consegue perceber o que é aquele personagem, né? Então, nisso daí, nesse figurino, eles várias vezes eles assumiam outros papéis, por exemplo, essa menina atrás aí do Uricinho Cacheiro, bebê, né, novinho, ela tá de empregada, né, de uma família, e aqui ela já está de rainha malvada na outra foto, né? Então, isso é muito interessante como que, né, por essa caracterização, ela te passa uma coisa, e quando ela está aqui na outra foto, né, junto com o príncipe malvado também, ela é outra pessoa, né? E isso devido ao figurino e devido à roupa, né? Pode passar. Opa, pulou. Aí, olha só, né? Esse é o príncipe encantado, que na verdade era um príncipe, um menino muito bonito, Felipe, e ele é o ouriço cacheiro, né? Depois de grande, né? Foi muito engraçado, porque eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer esse ouriço? Isso é uma delícia, né? No figurino, que você tem que descobrir, ainda mais com verba nenhuma, como é sempre, né? No caso da nossa cultura e da verba que a gente tem. E aí foi muito interessante, porque eu resolvi, e com uma coisa que fosse fácil, prática e barata, né? Aí eu resolvi fazer com tag, né? Com esses lacres. E aí foi muito engraçado, porque eu ia cortar e foi tão engraçado o movimento dos espinhos dele vindo na cara e ficou uma coisa meio punk que eu não cortei. A foto não revela muito, eu não tenho nenhuma foto melhor. As fotos são do Guto Muniz, tá? Né? Que ele deu através do site dele, Foco em Cena. Então, para ver, volta. Só para ver mais ou menos, é a mesma pessoa, né? Que depois ele é um personagem aqui, ele também é um demônio. Então, esse figurino é muito rico, mas como eu tinha pouco tempo, eu não pude trazer todas as coisas, mas se alguém se interessar, vai no Foco em Cena, bate Fábulas Errantes, que vocês vão ver um monte de personagens e os figurinos desenvolvidos para isso, tá bom? Pode passar.
Essa, gente, é engraçado que eu ia começar com isso e começou com outro, não sei porquê. É o coletivo Toda Deseu, Quem é Você? Ano passado eu recebi esse presente, assim, né? Que o coletivo Toda Deseu é LGBTQI+, e foi muito interessante esse trabalho, porque era um trabalho que acontecia para as redes públicas, né? Tipo assim, de ensino. Então, tinham crianças e adolescentes sempre nos espetáculos, né? Depois o espetáculo foi aberto, mas as primeiras sessões todas foram ocupadas pela rede pública de ensino. E esse trabalho era muito interessante e também correu o risco de ser censurado ano passado. Depois que ele passou, deu um maior reboliço lá na Furnarte, o cara falou que queria ver o conteúdo de tudo, porque é um espetáculo que discute, né, as questões do LGBTQI+, eu não sei se alguém assistiu, mas é muito interessante, vocês podem procurar, tem críticas que explicam, e era um espetáculo muito bacana, porque ele era infantil, mas assim que eu assisti o ensaio, eu falei, olha, eu não quero trabalhar com coisa colorida, eu não quero nada, e eles falaram, mas é exatamente isso. Então, isso é muito bacana quando acontece, né? Essa interação, e era um trabalho bem interessante, porque ele, quando ele nasce, né, a Biba, né, o menino nasce, ele era uma coisa horrenda, ele foi jogado do penhasco, mas uma aranha o recolhe, e ele é criado dentro de um armário, mas um dia ele resolve sair de um armário e conhece a outra Biba, sabe? Que é muito interessante, que é a Ju, né? Ela é uma mulher, mas que ela era Biba, e aí ela falou assim, eu gostei desse nome. Ela, não, mas você pode chamar Biba também. E é muito interessante, eles são julgados e tem um monte de coisa. E o que era mais interessante eram ver as crianças, assim, né? Porque tem uma... Passa, Aldo, por favor. Não, pulou. A Nícari, né? Ela é uma bruxa, não, o outro. Ela é uma bruxa e não é nada, ela é só uma mulher comum. Então, aí quando ela chega assim, né, eu sou como você. Aí uma menina, o que vocês acham que eu sou? Aí, né, e ela é uma mulher trans, né? Aí quando eles falam isso, uma menina grita na plateia, uma mulher. Aí isso é sensacional, né? Porque você vê que a criança não tem muito preconceito, e não tem preconceito, que isso é uma questão que vai sendo construída, né? E era muito bacana, porque era aberto e depois tinha um debate, sabe? E foi muito interessante. Como que eu pesquisei esse figurino? Eu queria que fosse alguma coisa futurista e, ao mesmo tempo, agênero, ele é totalmente agênero, e também que trouxesse alguma coisa meio de tipo assim, de guerrilha, meio Star Wars, né? Aquela coisa deles estarem com aquela roupa que a qualquer momento, e uma coisa também medieval. Então eu naveguei por essas coisas todas e eu acho que eu consegui, porque ele foi muito assim, todo mundo comentava e falava muito bem do figurino. As fotos não estão muito boas porque eles trabalham o tempo todo com fumaça, então dá muita sombra, e a iluminação, acho que isso foi do primeiro dia, não estava meio escura nesse dia, então vocês vão me desculpar, mas é um espetáculo que fala, né, da questão do gênero, e eu consegui, de alguma maneira, fazer um figurino a gênero. E é muito interessante, gente, eu não sei, é da trilogia, né, de Glória, eu sei que tem mais um, e aí eles falam, são todas as questões, na igreja, na sociedade, na escola, essas questões de gênero. É muito interessante o trabalho do Toda Deseu, eles também têm a Gameada, que é maravilhosa, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, no Carnaval, a Truque do Desejo, Corte de Vaz, é muito interessante o trabalho deles, e eu fiquei muito feliz de desenvolver isso junto com eles, né? De poder participar disso. Esse trabalho foi um dos primeiros trabalhos grandes que eu fiz, assim, que é o Beijo nos Olhos, na Alma e na Carne, do primeiro alto, que era um trabalho em cima da história né, da obra do Nelson Rodrigues. E foi um trabalho muito bacana, tem uma curiosidade interessante sobre esse vestido aqui, que a Marcela está usando, que é esse vestido, né? Na verdade, o primeiro sim, mas aí depois eu tive que fazer uma cópia, que foi o vestido que eu esqueci a mãe da Cátia Rabelo, que era do Banco Rural, foi na posse do Juscelino Kubitschek na década de 50. Esse vestido, só na saia dele, eu gastei 10 metros de tecido. E ele é todo bordado em labirinto, é uma maravilha, assim, sabe?
E esse espetáculo foi muito bacana, ele foi indicado a prêmio, eu fiz uma pesquisa muito grande e consegui tecidos todos de época, né? Eu consegui uma loja dentro de Belo Horizonte que tinha tecidos da década de 40, 50, 60. Então, os tecidos são todos originais da época, com as estampas da época, foi muito bacana, né? E é um espetáculo de dança, né? Eu trabalho muito com dança, né? Eu já dancei, então é uma coisa que é bacana. E dança é um jeito muito interessante de pensar, porque a dança, antes de tudo, tem movimento, né? Então, você não pode pensar qualquer coisa, é uma coisa que é meio um desafio. E outra coisa, né? Tanto a roupa quanto o figurino, a primeira questão dela é funcionalidade, né? Então, na dança, isso então é ainda maior, né? Então, é sempre um desafio, mas foi um trabalho que eu gostei muito de fazer e que teve um bom resultado, foi indicado a prêmio e tudo mais. Pode passar. Esse é outro trabalho, o gibi é o João Vicente, ele era do Grupo Corpo, mudou para Palmas, em Tocantins, e montou um grupo de dança, e é um guerreiro, assim, vocês podem procurar, é bem legal, assim, a Lamira, os trabalhos dele, ele tem um sobre o judaísmo, que chama Adorno, é muito bacana o trabalho dele, a pesquisa. Esse é um trabalho infantil, né, que fala de gibi, e foi um trabalho muito lúdico, muito gostoso de fazer, e assim, é uma maneira, né, eu tenho um diferencial que eu sempre trabalho muito pesquisa, né, eu faço uma imersão dentro dos trabalhos que eu faço, pesquiso demais e gosto muito de criar estampa, então todas essas estampas foram criadas, não dá para ver muito pelas fotos, mas né, aqui eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas todas essas estampas foram criadas para esse figurino e foi um figurino também bem divertido, quer dizer, eu amo o que eu faço, né, de alguma maneira, então eu sempre acho divertido. Pode passar. Ilma, olha, só te dar uma previsão de tempo, mais 2 minutinhos, tá? Já está acabando. Ótimo. É outro trabalho baseado na obra do Tim Burton, tá? É o Nowhere Land, agora estamos aqui, do Mova-se, pode passar. Continua, eles pegam todos os grandes filmes, tanto de assim, né, Alice, o Fantasmas se Divertem, o Barbeiro, e fizeram um trabalho muito bonito. Pode falar? Pode passar? Isso é outra área que eu trabalho, que é a moda, né? Isso eu desenvolvi para Ancestral, tá? Foi a moda, a arte, a rua, no MUMO, né? No Museu de Moda, e foi um trabalho muito legal, porque a Ancestral trabalha com estampas de grafiteiros, né? De artistas de rua, assim, que pintam ruas, muros, né? Então, eu trabalhei o tempo todo, esse é o Ataíde Miranda, esse é o Gidásio, do Vale de Jequitinhonha, esse aqui eu nem mais lembro, mas são todos trabalhos de artistas, né, de muralistas e artistas de rua, né, grafiteiros, que foram estampados, né, e desenvolvido, né, looks para uma exposição de moda, né. Ancestral só trabalha com estampa de grafite e quase todos mineiros, com exceção do Louis, que desenvolveu essas estampas aqui, que ele é holandês. Mas quase todos são mineiros e o trabalho é muito bacana. Esse é outro projeto que eu tenho, que é o Cena Vestida, junto com o Guto Muniz e o Luiz Moren, que desenvolve, né, moda junto com fotografia, né? Então, é o seguinte, né, é uma maneira de preservar a história e dos grupos de teatro e dança e performance terem mais visibilidade, tá? Esses dois trabalhos eram a Samira Ávila e o Diego Bagagal, e agora, esse é Romeu e Julieta, esse daqui já é Os Gigantes da Montanha, tá? São todas fotografias de espetáculo, e eu vou trabalhando com alguns detalhes. Isso é Prazer, do Luna e Luneira, que é um espetáculo lindo também, foi o jeito, né, como que eu trabalhei. Esse é o Zé Albinati, do Luna e Luneira, é outro trabalho urgente, tá? Isso é outro trabalho que eu faço, que eu desenvolvo, que é o Carnaval, e que é, assim, maravilhoso, né? E que eu gosto muito de trabalhar, eu acho que é onde eu mais potencializo minha criação. Isso foi um trabalho para a Aline Riscado, quando ela era o verão da Itaipava, nem sei se ainda é, né? Isso foi uma roupa que ela foi para o Sambódromo, no Camarote. Isso tem me citar no Festival Girls ainda desse ano, ainda bem que 2020 teve carnaval, né? Que foi anterior à pandemia aqui no Brasil. Isso foi com o look do Norberto. Isso é
O look é do Norberto e o adereço é meu. Isso é... Pode ir? A Fátima Regina, que é destaque do Rei Voltou, um bloco que fala, só toca músicas do Roberto Carlos. E ela, como o Roberto Carlos tem essa mania de dar uma rosa, ela falou assim, eu quero que você faça uma rosa, eu quero ser uma rosa. Aí eu fiz essa rosa, eu transformei ela numa rosa, e ela foi um destaque, ela é uma pessoa muito alegre, feliz, foi muito interessante. De novo, pode passar? O outro, que eu vou ali e volto, é outro bloco que ela é destaque, e que ela é, né, o símbolo é um caracol, e aí eu fiz esse caracol para ela, essa foto da direita, e o outro, esse ano o tema foi o cangaço, eles se homenagearam o cangaço, né, o Nordeste, então ela foi uma caracol nordestina, né, cangaceira. Pode passar? Esse é um trabalho, né, para algumas pessoas da bateria do Então Brilha, que eu já desenvolvo há muito tempo, né, essa foi um ano que eles homenagearam Iemanjá, e esse ano, que eles estavam fazendo acho que 10 anos, então foi tudo dourado, em homenagem a esse luxo, né, de estar se completando 10 anos de carnaval em Belo Horizonte. Pena de Pavão de Cristo, é a Mary Armendani, eu vi esses leques que estavam sendo vendidos na Feira Preta, que eu estava lá com meus adereços de carnaval, e aí eu fiquei completamente encantada. A Mary falou, o que você gostou? Eu falei, adorei os leques. Falei assim, não, imaginei um adereço maravilhoso com ele. Eu falei assim, então compra que você vai fazer para mim, que eu quero Pena de Pavão de Cristo. E aí eu fiz esse adereço, foi muito bacana, ele tinha assim, mais de, acho que eram 75 pompons, que na frente ele ainda tem pompom, todos eu que fiz. E isso numa Manavaca logo no começo, foi o segundo ano que uma Manavaca saiu, é a minha filha, a Rosa, né, a menina arco-íris. Pode passar? Asa de Banana, são, né, desenvolvidos para quem toca na bateria. Isso foi uma encomenda de uma senhora que numa festa de 60 anos, que ia cair no carnaval e ela queria ser medusa. Então, eu desenvolvi para ela esse trabalho aí. A Ansoleta, que é um trabalho junto com o Norberto, que é muito bacana, assim, né? Eu adoro insetos e adoro bichos, e eu sou enlouquecida com borboleta. Então, eu fiz essa cabeça de borboleta e a gente trabalhou esse look para o carnaval. E a Fadadá, que é um trabalho, que é um clipe que eu vou lançar provavelmente essa semana, do Divergência Socialista, que foi um pedido de um fã e amigo que tem, né, ele tem um trabalho muito legal, que é o Anvil FX, de música eletrônica, né? E ele me pediu para gravar um clipe para uma festa que chamava Cold, né? Que chama Cold, que aconteceu virtualmente esse ano. E aí eu fiz esse clipe, então essa foto de uma hora do clipe, né? E foi até dirigido pelo Aldo Clécius. Incrível, incrível a sua trajetória, viu, Selma? Maravilhosa, parabéns, viu? Tem muito mais coisa, né? Mas eu não mostrei tudo porque o tempo era curto. Claro. Uma coisa que eu quero falar, né? Que assim, gente, uma proposta que eu tenho é que a gente tinha que ser assim, sabe? Vestir figurinos. Hoje eu estou aqui com a nuvem negra estacionada sobre as minhas cabeças. E além do show corona, passa nuvem negra, pelo Deus. Gente, passa a nuvem negra em todos os sentidos, assim, sabe? Então, ela está aqui estacionada, né? Meu jeito de falar assim, olha o que eu estou vivendo, porque nessa pandemia, eu não consigo falar do pós-pandemia, porque eu acho que a gente está vivendo uma infinitena devido a vários fatores, né? Principalmente esse desgoverno. Se vocês forem lá no meu canal do Divergência Socialista do YouTube, vocês vão ver um clipe falando disso, quando ainda eram 60 mil mortos, né? E é isso, passa a nuvem negra, tá? Ela estacionou aqui sobre mim, sobre nós, mas ela tem que passar. E eu acho, gente, que a maneira de fazer isso acontecer é através da arte. Não tem jeito. Eu não acredito em outra coisa, né? Eu sou arte, eu sou artista, e eu acho que se o mundo, né, tivesse mais coragem de assumir seus sonhos, né, suas fantasias, suas verdades, a gente ia seguir mais feliz. Eu acho que a gente tinha que todo dia, né, eu vou lançar de alguma maneira os figurinos para o dia a dia, que é isso, você se colocar com uma roupa, né, para enfrentar essa selva que está aí fora, né, para enfrentar tudo isso, né.
Um dia você vai de onça, outro dia você vai de nuvem negra, um dia você vai de fada que transforma, e em pequenos detalhes. Que eles, né? Então é isso. Moda é atitude, roupa é atitude, é isso. Muito obrigada, Selma. Com certeza, Silma, com certeza terão, né, várias perguntas aí no final para essa coleção maravilhosa, né, de figurinos que você mostrou para a gente. Parabéns. Obrigada. Bom, eu gostaria de chamar agora o Aguinaldo Miller. Vamos conversar um pouquinho, Aguinaldo? Vamos. Me conta um pouco, né, de como que você está vendo, né, esse cenário tão diferente e uma novidade para todos nós, né? E quais são as perspectivas e os desafios que você vê na sua área, como que é a sua trajetória também, né? Prazer conhecê-lo. Prazer é meu. Tá me ouvindo bem? Sim. Tá. Então, eu comecei no carnaval desde pequeno, porque eu sou aqui do Morro das Pedras e a gente tem aqui a Escola de Samba Cidade Jardim. Eu fui carnavalesco esse ano, participo da escola há muitos anos. A minha família faz parte da escola. E então foi meio que uma coisa muito natural para mim, o meu envolvimento com a cultura, com a arte, tem a relação também da religiosidade, né, de matriz africana, que a minha família também sempre teve. Então eu meio que nasci nesse mundo da cultura negra, de vários aspectos dessa cultura negra, desde a parte mais tradicional, litúrgica, a parte mais festiva e culturalmente, propriamente dita, uma cultura mais para a rua. Então, adentrar nesse mundo, me aprofundar nesse mundo, me incorporar nesse mundo foi algo muito natural para mim. Mas eu queria, eu quero falar também disso, mas aproveitei esses 15 minutos, porque me chamou muita atenção a questão do nome da mesa, né? Patrimônio imaterial e diversidade. Sim. Eu acho que existe uma discussão muito potente, muito importante. Em Belo Horizonte, a gente tem uma valorização, uma política cultural de valorização do patrimônio imaterial de uns anos para cá. Mas eu também sou conselheiro municipal de promoção de igualdade racial da cidade de Belo Horizonte, e eu já tive a oportunidade de discutir no patrimônio essa questão. Quando eu coloco que existe um patrimônio imaterial, eu coloco em contraposição um patrimônio material, né? Então, o que eu quero dizer? Por que eu diferencio um patrimônio material de um imaterial? Quando eu faço isso, eu crio uma diferenciação de importâncias de patrimônio? E por que geralmente o patrimônio imaterial, e na cidade de Belo Horizonte tem sido uma regra, o patrimônio imaterial ele cai na questão do patrimônio negro, ele cai na questão do patrimônio periférico, ele cai no patrimônio das diversidades, da coisa do patrimônio não tradicional. E a lei estabelece que os patrimônios vão ser tratados, eles têm critérios diferentes para ser estabelecidos como patrimônio, e a proteção desses patrimônios também são diferentes. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma visão um pouco crítica. Embora seja uma proteção, a questão do mundo material e do mundo imaterial para a cultura ocidental é uma questão muito forte e demarcadora de posições. Então, a gente sabe que em toda a nossa cultura, o material e o imaterial muitas vezes se contrapõem, e o material ele é muito mais preponderante, ele tem muito mais importância e relevância. Então, quando eu vejo, por exemplo, que o congado ele tem lugar apenas no patrimônio material e não no patrimônio material, e para eu digo para um congadeiro de 60 anos que a cultura que ele faz não é matéria, o tambor dele é tudo imaterial, ele não tem um modo de fazer, ele não tem um modo de transmitir, a cultura dele é simplesmente imaterial, num sentido contraposto ao material, e aí ele me mostra um acervo de 100 anos, ele me mostra uma cultura materializada de 100 anos, só para dar um exemplo do congado, que é uma coisa muito forte em Minas Gerais, eu crio estranhezas. E eu tive a oportunidade de perguntar para o diretor de patrimônio há uns 2 anos atrás qual era o registro de patrimônio material da cultura negra de Belo Horizonte. E ele não soube nem me informar, assim, porque não existe nenhuma estatística. Então, eu acho que a gente tem que... É um avanço
a defesa do patrimônio material do ponto de vista legal, mas eu acho que a gente tem que ficar atento para onde que a nossa cultura, a cultura da diversidade, a cultura mais múltipla, em que caixinha que ela está sendo colocada e em detrimento a que ela está sendo colocada nessa caixinha, para a gente não se deslumbrar com uma palavra bonita, para a gente não se deslumbrar com uma possível proteção de um patrimônio, mas que na hora do vamos ver, esse patrimônio material frente ao material, ele vai cair. E o que vai ficar é a proteção do patrimônio material. E isso tem muito a ver com a cultura negra, e principalmente com a cultura dos blocos afros, porque o bloco afro, o que ele quer é a transformação social. Basta ver o que aconteceu em Salvador dos anos 70 para cá. Existe uma Salvador antes dos anos 70, para dar um exemplo, e uma Salvador depois dos anos 70. Porque o bloco afro, quando ele vai para a rua, ele vai com uma estética, ele vai com uma moda, uma linguagem, ele se expõe, ele se projeta de uma maneira cultural completamente diferente daquilo que a sociedade tradicional está acostumada a mostrar e acostumada a apresentar para o público. Então, eu peguei algumas... A Silma falou umas coisas muito interessantes e que me fez, primeiro, o look da Silma, disparado, né? Eu acho que hoje já temos aqui a campeã já. Então, primeiro, o look é maravilhoso. Mas ela disse algumas coisas que a moda, quando a gente vê, a moda transmite, comunica, né? E aí, quando a gente não tem um contraponto numa população onde 56% dessa população é negra, é afrodescendente, e a gente não tem representações dessa moda, dessas modas e dessas culturas, porque a África não é uma cultura e no Brasil não chegou uma África, chegaram várias Áfricas. Quando a gente não tem essa representação na moda, é como se a gente fizesse um apagamento dessas pessoas. E o que o Bloco Afro fez, né, e faz, é revelar a moda dessas pessoas, a linguagem e a comunicação do vestuário dessas pessoas. E quando eu coloco isso na festa mais importante do país, no momento mais alegre, e eu crio essa lembrança positiva nas pessoas, eu consigo associar a moda afro e a moda afrodescendente a algo positivo e a algo que vai ficar. Eu tiro um estereótipo negativo e coloco isso num momento de euforia, num momento ultra alegre na sociedade. E isso gera uma transformação social do ponto de vista da estética, do ponto de vista da linguagem, da percepção das pessoas. Então, eu começo a ver a pessoa colorida e estampada, não como uma pessoa brega ou como uma pessoa cafona, mas como uma pessoa antenada. E é um pouco do que a gente está vendo hoje, né? O que a gente pode chamar de um modismo, mas que eu acho que é muito positivo. Porque eu consigo ver esse vestuário de um outro ponto de vista, que é um ponto de vista positivo. E eu acho que o Bloco Afro em Belo Horizonte é árduo, né? Porque Belo Horizonte é uma cidade tradicional, muito tradicional, né? É a representação máxima da família tradicional brasileira, né? A família mineira é uma instituição. É uma instituição racista, né? Estruturalmente falando, é uma instituição que não quer ser racista, que quer se negar racista, mas que nos mínimos detalhes e nas sutilezas menos sutis também ela é racista. Então, quando você faz um bloco afro e disputa o imaginário deste carnaval, e a palavra é disputar, o imaginário deste carnaval, fazendo cultura negra por pessoas negras e falando de negritude, ciente do que você está falando, não só tocando um tambor, porque são coisas diferentes. A música brasileira, ela é uma música afro-brasileira, né? Ela é inclusive a música mundial passa pela negritude, desde o rock a qualquer outro estilo musical, né? A África é uma exportadora de cultura milenar. Mas quando você fala de cultura negra, feita por atores negros e de uma cultura específica, uma cultura identificada, isso faz muita diferença. Muita diferença.
Para você ter ideia da disputa desse carnaval em Belo Horizonte, nas sutilezas, eu não vou citar blocos, mas, por exemplo, a gente tem um edital de subsídios da Prefeitura de Belo Horizonte que contribui pouco para o carnaval, pouco financeiramente falando, mas que ajuda muito os pequenos blocos. Então, o máximo é R$10 mil, 12 mil, se não me engano. E tem bloco que, para conseguir esse valor, e a gente, com muita luta, conseguiu que um dos critérios fosse ser cultura negra, blocos de cultura negra, como um dos critérios para avaliação, né? Naquela questão de pontuação. E aí alguns blocos ficaram revoltados. A gente chegou a ser chamado de racista, a gente chegou a ser chamado de uma infinidade de coisas. E alguns blocos, para burlar blocos não afro, falaram que eles também eram bloco afros porque eles tocavam Tim Maia. Então, daí a gente consegue perceber como que as pessoas ainda, numa cidade tão avançada igual Belo Horizonte, uma cidade tão cultural, como as pessoas têm dificuldade de ceder espaço para o diferente, ceder espaço para a diversidade. Assim. E aí, especificamente, isso falando só de bloco afro, que já é um universo grande. Eu sou presidente de um afoxé. O que é um afoxé? O afoxé, ele está inserido no universo dos blocos afros, mas ele não é um bloco afro. O afoxé, ele é a transição entre a tradição religiosa, a tradição da matriz africana enquanto divindade, enquanto o extra, né, o cosmo, para a rua, para a folia. Isso é o afoxé. Então, o afoxé é onde eu traduzo os símbolos e os significados do candomblé para a rua. E aí, para me explicar isso, aí eu vou ter que enfrentar uma outra barreira, que é a barreira do preconceito religioso, ou do racismo religioso, como eu prefiro chamar. Então, além da questão de ser um grupo etnicamente identificado, é um grupo que religiosamente e culturalmente também está identificado. Então, o afoxé, ele transborda essa identificação afrodescendente porque ele nasce daquilo que é o mais precioso para essa matriz africana, que são os candomblés, que é de onde toda a cultura afro-brasileira bebe. Porque o que acontece? Com o passar do tempo, o projeto brasileiro, ele teve como a sua principal característica apagar a negritude e apagar os traços dessa cultura negra, apagar a vestimenta negra, apagar a maquiagem negra, apagar todo o expertise negro. Então, desde o modo de fazer uma roupa, o modo de usar um pano, de amarrar um dorso, isso tudo foi apagado da grande cultura de massa. E onde essa cultura resistiu? Ela só resistiu e ela se manteve coesa nos terreiros de candomblé, nas casas de umbanda. Então, ela se refugiou nesse lugar. Então, por isso que todos os blocos afros, de uma maneira ou de outra, ela, para pegar esse âmago da cultura e jogar na rua, ela vai ter que beber onde essa cultura ficou mais protegida e mais resguardada. Então, a cultura afro, quando ela se identifica como afro, ela sofre vários preconceitos. E um dos principais dele é o racismo religioso, que hoje a gente vive em tempos de fundamentalismo religioso exacerbado, promovido politicamente, promovido institucionalmente, esse radicalismo. E aí, quando você vai para o carnaval, você também vê isso, essa diferenciação. Então, eu posso falar da cultura negra, desde que eu não diga que ela é negra. E, de preferência, se eu não for preto. Aí tá melhor ainda. Se eu vestir uma indumentária de macumba, mas se eu não for macumbeiro e nem for preto, ok. Eu passar nos canais, ok, eu poder falar. Do contrário, aí meio que fica muito forte. Então, quando a gente pensa em patrimônio material e diversidade,
E no contexto de pandemia ou de pós-pandemia, as reflexões têm que ser feitas internamente primeiro, principalmente nos grupos de carnaval. Eu acho que falta essa consciência mais aprofundada nos blocos de carnaval de Belo Horizonte. São blocos que nascem de um movimento de esquerda ou de um movimento de uma cultura liberal, de pessoas progressistas, digamos assim, mas que nas miudezas das diversidades, eu acho que falta um aprofundamento e uma discussão mais propositiva do tema. Eu não sei como é que eu estou de tempo, porque se tem uma coisa que eu faço é falar. Bom, aqui falta 1 minuto. Ah, eu falei, sabia. Mas é isso, eu quero concluir dizendo isso. Fazer carnaval, eu sempre quando eu faço carnaval, e eu faço carnaval há muito tempo, principalmente como figurinista, como carnavalesco, eu tento expressar aquilo que é mais originário e aquilo que é mais transformador e revolucionário na cultura negra. E tento fazer isso de várias formas, assim. Não só na música, não só na indumentária, mas também na atitude, na consciência, que eu acho que isso são coisas que a gente tem que associar para fazer um todo mais diverso e mais positivo mesmo para a cidade. É isso. Incrível. Muito obrigada, Aguinaldo. Depois eu te passo as perguntas, tá ok? Tá, joia. Bom, a gente vai ter agora o prazer, né, de chamar o Rafa Mártir. Ei, Rafa, tudo bem? Prazer em te conhecer. Deixa eu ver se o áudio dele está ligado. Rafa, o áudio diz oi para a gente. Rafa? O seu áudio não está saindo para nós. Fala alguma coisa? Não está indo. Tenta tirar o fone, você está no computador? Tira. Lá, isso, agora diz oi. Agora tá ouvindo? Sim, agora sim. Tudo bem, Rafa? Oi, gente, que prazer, que mesa linda. A gente, como ser humano, como diversos, já somos patrimônios do Brasil, né? Culturais, enquanto produtores, enquanto promovedores da cultura brasileira. Nesse espaço, a gente já é considerado patrimônio. Então, é muito feliz para mim estar aqui nessa mesa linda com pessoas tão diversas. Meu nome é Rafa Marti, eu produzo uma festa chamada Eleganza em BH, que é do cenário queer e drag queens. E a gente está aí há 6 anos fazendo a festa. Eu faço produção de evento há 7 anos, sou DJ há 10 anos, a gente já produziu muita coisa em BH. A gente faz festa na rua, quando podia aglomerar, né? E quando puder novamente. E a parada LGBT de BH também a gente produz junto com os Celos e muita coisa nessa cidade para trazer o diverso, para trazer o empoderamento de diversos corpos, diversos gêneros, diversas identidades, diversos artes para que aconteça. E eu acho muito interessante esse tema de diversidade e patrimônio, porque a gente não tem, às vezes a gente fica muito ligado que o patrimônio é só físico, é só esculturas, espaços. Eu acho que o patrimônio ele também está ligado à arte que a gente expressa, é um patrimônio do nosso espaço, da nossa cidade, do nosso país, do nosso estado, sabe? A gente, quanto diverso, quanto LGBT, quanto pessoas que ocupam espaços físicos, culturais da cidade, estamos vivendo enquanto patrimônios desse Estado, por mais que o Estado não reconheça isso muitas vezes, né, por excluir uma parte da sociedade, por excluir uma parte da cultura e tal, mas a gente precisa se empoderar disso e saber que nós somos
essa diversidade toda e essa cultura, e nós ocupamos esse espaço. Eu estou muito feliz de estar aqui. Então, E aí, gente? queria que você falasse assim, um pouquinho, né, sobre essa questão. Como que você sentiu esses impactos, né, dentro da parte de produção de festivais, né, até da sua cena mesmo como DJ, como que isso foi impactado e como que você vê esse desafio, né, para um futuro que a gente espera que seja próximo, né, sem a pandemia, o pós-pandemia. Então, quando a quarentena começou, a gente estava a 1000 por hora, fazendo 1000 eventos. Foi logo após o carnaval. No carnaval a gente trabalhou muito, a gente trouxe uma diversidade muito grande para BH, nesse carnaval desse ano. E as coisas estavam fluindo, a gente estava muito positivo para o ano de 2020, porque estava favorável às idades, à cultura, aos espaços. E na nossa mente, as coisas estavam fluindo para uma diversidade mais aceita para a sociedade, assim, dentro de Belo Horizonte. Parece que Belo Horizonte estava favorável a criar novos espaços, a aceitar de uma forma, por mais que a gente ainda seja barrado muitas vezes, a gente ainda seja não reconhecido, ainda tenha a homofobia seja muito presente nos espaços, o racismo, etc. Como o Aguinaldo falou, né? Ele tem propriedade da palavra, super, mas de alguma forma as coisas estavam fluindo, eu via como um ponto positivo. E aí, do nada, veio a pandemia, veio a quarentena, e a gente migrou os eventos físicos, espaços físicos, para o online. A gente teve que migrar para a internet, a gente teve que criar, explorar plataformas como Zoom, como Instagram, como Facebook, e trazer a arte para esses espaços online, um momento que a gente não poderia estar junto. Então, assim, há uma dificuldade ainda, porque ao momento que você pega a arte e traz ela para o online, você, de uma certa forma, segmenta isso para um público que tem acesso a esse online, que tem acesso à internet, tem acesso ao computador, tem acesso ao Zoom, e não é todo mundo que tem esse acesso. A gente sabe que há uma população que não tem ainda acesso a um computador, a uma internet, então as coisas, de uma certa forma, se tornaram um pouco mais complicadas, porque a gente não consegue acessar um todo, uma sociedade um todo. A gente não pode pensar a arte só para as pessoas que têm internet em casa, que têm computador em casa. A arte, ela deve ser explorada para uma massa muito maior, e um momento de pandemia a gente não consegue trazer, infelizmente, essa arte para todos, assim, no Brasil que a gente vive hoje. E a gente espera que, de uma certa forma, em algum momento, as coisas se normalizem, né? É muito complicado, porque, de uma certa forma, o que eu percebo sempre a comunidade menor paga um preço maior por qualquer questão política, por qualquer questão social. No Brasil, em países subdesenvolvidos, de uma certa forma. Então, a gente trouxe a arte online, mas agora segmentada a um público que tem acesso à internet, que tem acesso a essas plataformas. E aí a gente agora tem que esperar as coisas normalizarem para acessar um público que não tem acesso às redes sociais e etc. Ô, Rafa, e você teve acesso a algum edital vindo da prefeitura, alguma coisa, acesso a alguma política pública que nesses quase 7, 8 meses de pandemia, para auxiliar o seu ativismo, a sua performance, o seu trabalho de uma forma geral? Sim, a gente não tem. Foi criado, né, no Brasil, a Lei da Cultura, como todos sabem. Belo Horizonte foi, de uma certa forma, eu achei o edital tranquilo, a gente fez o cadastro e tal. Ainda não saiu os resultados, né? Qual edital? Do. É a lei, como que chama? A Lei Aldir Blanc. Aldir Blanc. Isso. É porque eu me perdi no nome, desculpa.
Mas grande parte também das drags do nosso coletivo receberam um auxílio emergencial. Não é um valor que um, uma quantidade grande, mas é um auxílio que já ajuda de uma certa forma, e a gente tá esperando. Não sei se você sabe, mas a gente tem uma drag queen do nosso coletivo, Penélope Fontana, que ela trabalha na Câmara dos Vereadores. Foi a primeira drag queen assim, de Belo Horizonte a ocupar um espaço dentro da Câmara de Vereadores, e ela consegue fazer uma ligação entre ações da prefeitura para o nosso coletivo, sabe? Então a gente consegue ter uma ligação mais fácil assim, mas mesmo assim é muito limitado. Eu estava conversando recentemente com uma galera da cultura, da arte, que a cultura sempre é a última a ser vista, sempre é a última a ser liberada, porque as pessoas não entendem que o artista ele trabalha com isso. Muitas vezes as pessoas entendem como hobby, entendem como algo que você faz por prazer, você faz por... não vê como trabalho. Então, assim, vários setores já foram liberados para trabalho, vários setores, e o governo, o Estado, pensa em último grau sobre a cultura, sabe? Então, é uma coisa que eu percebo, a galera que trabalha com a cultura, que está aqui na mesa, de uma certa forma vai concordar, porque a gente é os últimos a ser vistos, a música, o teatro, a arte, os artistas, principalmente os artistas de minorias. São os últimos a ser vistos pelo Estado, pelo governo, pelas marcas, pelos apoiadores. Então, assim, é uma questão muito complicada para a gente. E por mais que agora o Calil liberou em Belo Horizonte, né, o teatro, os shows, as casas, os espetáculos e tal, mas a galera ainda julga como não necessário. Tipo assim, o público ainda vê isso como algo não tão necessário. Mas a arte, ela não pode parar, né? Assim como todos os setores. Os artistas, eles vivem da arte, nós vivemos disso, nós vivemos da nossa arte. Então, nós precisamos do nosso espaço, nós precisamos da nossa legalização, apoio, enquanto artistas e principalmente como artistas LGBTs dentro da cidade de Belo Horizonte. Há um momento que a comunidade LGBT se cala, nós não conseguimos ocupar outros espaços e abrir espaço para outros LGBTs que vão vir no futuro e outros artistas que precisam ocupar. É uma situação muito complexa. Quando a gente começou a fazer elegância, que a gente começou a se montar como drag, sair para a rua e sair para os espaços, ocupar os espaços como artistas queer, a gente encontrou outras pessoas LGBTs que falaram: meu sonho é ser drag queen, mas eu achava que isso não era possível. Meu sonho era me montar, mas precisa ter um grupo de pessoas que bate de frente, que ocupa espaços e que cria espaços para outras pessoas virem, a outra geração vir e saber que isso é possível, sabe? É tudo muito tardio, né? Porque se tem 8 meses que nós estamos em pandemia e só agora a lei vai ser executada, parece que como que aconteceu, né? Como que foram pagas as contas desses Sim, 8 imagina esses artistas que artistas trabalham com que isso, né? esses artistas durante 7 meses, sem nada, sem nenhum recurso, e é muito lindo quando as coisas estão todas normais. Ai, vamos apoiar, vamos falar de diversidade, não sei o quê, mas em nenhum momento os governantes, né, o presidente muito menos, eu nem conto com o presidente que a gente tem em setores culturais, sabe? Às vezes a gente pode pensar, talvez, no Calil, talvez em uma outra mais próxima da gente, que em algum momento apoiou, mas não foi pensado de uma forma direta sobre esses artistas que estão há 7 meses parados e a cultura parada. Como eu disse anteriormente, as pessoas não veem a cultura como trabalho no Brasil. Veem como algo que de passatempo, sabe?
Ai, você se monta, às vezes vê como pejorativo, vê como algo sexual, algo de fetiche. Não vê uma drag queen como artista que ocupa um espaço como LGBT e é uma artista que demora horas para se montar, que demora horas para criar uma performance e tal, toda pensada para um público. E nós sabemos que a cultura, ela faz o país evoluir. A arte, ela faz com que o país cresça, a mente das pessoas expande. E, infelizmente, os governantes não veem dessa forma, né? Porque o que eu vejo que os governantes querem é que a nossa mente se reduza. Não quer que a gente cresça, que a nossa mente se expande. Porque quanto mais a gente pensa, menos a gente vai votar em pessoas que roubam o nosso direito e o nosso espaço. Infelizmente, a gente tem um histórico brasileiro de política pública terrível, né? Que não muda, passa década após década, ele persiste, infelizmente, mas atualmente todos nós vimos isso ainda, né? A gente viu tanto que a política está totalmente relacionada com a evolução ou regresso, né? Vamos dizer assim, da preservação tanto dos patrimônios culturais e dos materiais e dos imateriais. Olha para você ver para você ter uma ideia, a gente está há 6 anos como coletivo LGBT em BH e nesses 6 anos a gente nunca teve um apoio de nenhum órgão público para tudo que a gente fez, a gente teve que pagar por isso. Quando a gente fez um evento na rua, a gente estava pensando há um bom tempo que a nossa arte estava muito segmentada em espaços pagos, que as pessoas tinham que pagar para entrar e assistir o show. A gente foi e fez um festival na rua que tivesse acesso a um público maior. Todo mundo poderia ir, era na rua, era de graça. E aí você tem que pagar... de pessoas, Rafa? Hã? Quantas pessoas mais ou menos teve no festival? Foi mais de 2.000 pessoas nesse dia. E aí, saiu em vários portais, no BHZ, no Jornal Tempo, no Estado de Minas e tal. Foi bem legal, Rede Minas, saiu em vários meios de comunicação. E aí, nesse dia, a gente teve que pagar várias taxas da prefeitura e a gente tem que ir lá na prefeitura, em vários setores, e ficar horas na fila e não sei o que, pagar por corpo de bombeiro, sendo que a gente já paga imposto para que esses órgãos funcionem, para que a cultura seja para nós, e aí para você fazer um evento, você como artista está na rua mostrando a sua arte gratuita para o público, levando a arte que a prefeitura deveria pagar você para fazer isso. Você está de graça expondo a sua arte, levando cultura para o público, você tem que pagar para usar a rua para levar a cultura para as pessoas. É muito complicado. Então, assim, para você sobreviver como artista no Brasil, em qualquer cidade brasileira, em Belo Horizonte, seja onde for, por mais diverso que Belo Horizonte seja e tal, não é fácil e você tem que se doar e você doar a camisa, ou então você desiste e bola para frente. Mas a gente não desiste, né? Porque a gente quer mostrar a nossa arte, a gente quer, independente do que for, acontecer. E a Elegância está aí há 6 anos, não foi um processo fácil, nunca foi um processo fácil. A gente tem uma apresentadora mulher trans, que é a principal do nosso coletivo, que é a Frances Ganglan, que é uma mulher incrível, que passou por muita luta para chegar hoje no palco e apresentar e tudo. E para a gente conseguir colocar um palco na rua para 2.000 pessoas com uma mulher trans no palco apresentando, foi muita burocracia. E a gente, sabe, meses na porta da prefeitura e dos setores culturais de BH para conseguir. Mas a gente fez e aconteceu e com orgulho e levou espaços. O que a gente mais faz dentro da Elegância é pegar pessoas da comunidade, de vários bairros, de vários espaços de BH e levar para palcos, às vezes elitizados, para Savassi, para outros espaços que esses artistas da comunidade às vezes não têm
uma ligação. Não são convidados para performar. A gente tem drag queens de todos os bairros de Belo Horizonte. Drags que vêm de várias comunidades diferentes, de várias regiões de BH, e a gente se junta de todas as cores, de todos os tipos, de todas as formas. E a gente se junta para levar a arte para, muitas vezes, para lugares muito elitizados, onde esses artistas não têm conexão, e a gente chega para ocupar esses espaços e fazer acontecer. Eu penso que, por mais difícil que seja, se a gente não existir, se a gente não lutar, e eu pago, e sempre vai ser da mesma classe, das mesmas pessoas que sempre foi, sabe? Belo Horizonte é uma cidade nossa, a rua é nossa, os espaços é nosso, a arte é nossa também, nós somos artistas, e por mais difícil que seja, a gente está aí para erguer a cabeça e fazer acontecer essa arte. Isso mesmo. Muito obrigada, viu, Rafa? Parabéns pela sua trajetória, né? Maravilhosa. Eu convido todos vocês, quando a pandemia passar, para vocês conhecerem Eleganza, para vocês virem ver as nossas drag queens, e a gente com certeza vai ter eventos quando, né, surgir a vacina ou alguma luz aparecer aí para todos nós. Com certeza. Obrigado, gente. Obrigada a você. Eu vou ficar aqui disponível para as perguntas, tá? Isso, a gente gostaria de já pedir, né, para os participantes irem postando no chat as perguntas, né, porque agora nós teremos a última fala da mesa, que seria com o Aldo Clécio, né, que é o idealizador, né, desse evento que nós estamos fazendo. Então, Aldo, sua palavra. Oi, gente. Bem, acho que eu nem precisava falar, né? Depois dessas 3 feras aqui, estou babando. Mas eu gostaria muito de apresentar um pouco do panorama do que a gente está vivendo, falar de patrimônio material e diversidade, e como que a gente pode, de fato, encontrar alternativas para esse momento em que a gente está vivendo. Esse encontrar alternativas é algo que todos nós precisamos fazer urgente, porque muitas vezes depender somente do poder público é muito difícil. Então, a gente precisa também, enquanto artistas e resistência, a gente pensar caminhos, inclusive, que sejam caminhos cruzados, e eu diria mais coletivos. Então, eu vou apresentar uma vinheta de 1 minuto antes da minha fala, para vocês entenderem o que é o movimento Moda Contemporânea Mineiro. Então, primeiro, dizer que vocês viram várias imagens aí durante essa apresentação que, de fato, mostra o tanto que, na verdade, a gente tem pretensão de trabalhar diversidade, inclusão e sustentabilidade, arte e cultura juntos. Esse é um pensamento que nasceu em 2017, eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora, e a ideia é que a gente construa redes colaborativas para que a gente pense alternativas
de enfrentar o momento em que a gente vive. Então, todas as artes, todas as modas e todas as culturas. Por que a gente precisa desse chamamento? O momento do mundo que a gente vive é crescimento de uma ignorância consciente, né? Enquanto os palestrantes estavam falando aqui, eu vi a Daniela Mercury postando, que a gente não pode permitir que as pessoas tenham o direito de discriminar, que é o que querem agora no Congresso Nacional, né? Notícia quentíssima de agora. Então, a pessoa diz assim, olha, eu discrimino e eu quero ter o direito de discriminar, né? Então, essa é uma questão muito importante para a gente. Está crescendo, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? Desespero diante do desconhecido, porque a gente está louco com essa pandemia. A gente nunca enfrentou algo que fosse mundial neste nível, né? Descrédito com a ciência. Então, está escrito no livro, estudou, não adianta nada, porque a minha crença diz isso, né? Ataques à arte e à cultura. Então, a gente está vendo várias secretarias sendo desmontadas no Brasil inteiro, e esse ataque é também no mundo, né? Se a gente percebe grupos minoritários, a explosão agora dos movimentos negros nos Estados Unidos mostra que no país mais dito de direitos, não é? As mortes violentas e brutais. Então, e nesse momento, o nosso único respiro, a nossa única voz é a que está tentando ser calada, que é a da arte e da cultura. E a moda, nesse momento do mundo, como Tarcísio falou na mesa, está entendendo uma coisa. Moda não é sobre diferenciação social, não é? Eu tenho poder aquisitivo maior do que você. Ela pode e deve ser um empoderamento e um agente de cultura. E isso é muito interessante. Quando a gente envolve comunidades, quando a gente leva uma estética para o carnaval, de culturas periféricas. Quando eu digo periféricas, não no sentido de valor, né, mas de respeito, porque o Brasil não nos deixa, né, as diversidades aparecerem, e o Carlos colocou isso muito bem na música. A gente está no momento de reinvenção, então, nós, enquanto pessoa, nós, enquanto sociedade, estamos nos reinventando, e aí precisamos, então, juntar todas as artes e todas as culturas, né? O século XXI, obviamente, é sobre colaboração. Então, a pandemia, ela destampou duas grandes questões. O mundo é muito desigual. E como que só a arte e a cultura pode salvar a gente, né? Eu lembro que no início da pandemia, nós vivemos momentos muito tensos, e a gente recorreu às lives, os cantores todos falando vai ficar tudo bem, não é? Houve lives até mundiais aí, como o exemplo da Lady Gaga. Então, por mais que se ataque a cultura, o único lugar onde a gente pode sobreviver e viver é com arte e com cultura. E desde 2017 eu acreditava nisso, comecei a criar essa rede que fosse para além da moda e que trouxesse o patrimônio material para dentro do fazer. Não é? Então, o MCM é uma rede aberta de troca e promoção de cultura, defesa de causas ligadas ao feminismo, diversidade, LGBTQIA+, negritude, inclusão e sustentabilidade, porque a gente entende que tudo está interligado, né? Eu e Silma, recentemente, reassistimos Avatar, e é lindo, porque o filme mostra isso, né? Culturas ancestrais, tradição, sustentabilidade, tudo precisa estar junto. Né? A gente precisa trazer atores diferentes para dialogar, da moda, da gastronomia, da dança, da música, e principalmente promovendo esses diálogos. Na prática, a gente realiza feira, desfiles, exposições, seminários, palestras, treinamento, eventos públicos. A gente cria ponte entre pequenos criadores de moda e agentes de música, como, por exemplo, a MC Tá, como, por exemplo, a gente já criou com Gabi Amarantos, como a gente já criou com a Pablo Vittar, e artistas locais também, como eu vou mostrar aqui para vocês. E a gente, então, cria condições de acesso ao público para eventos de moda. Vocês sabem que todos os eventos de moda que existem no mundo são fechados, e nós realizamos o primeiro evento público de moda aqui em Belo Horizonte e no Brasil, onde qualquer um podia chegar, entrar e assistir um desfile, que foi o ano passado, inclusive com apoio, na época, do governo do estado. Então, a gente trabalhou... 2017, nós começamos esse movimento, esse é um desfile de um coletivo negro de marcas, e a gente
Foi muito legal, porque a gente trouxe essa diversidade para a passarela. Esse foi o evento, a gente ocupou o Plug Minas, e na época teve o apoio master do governo de Minas, e de vários patrocinadores, como vocês estão vendo aqui. Aqui eu já estou citando essa integração, esse é um projeto da UFMG, de senhoras que bordam, e todo o fazer delas foi desfilado e vendido na feira, e elas foram como convidadas VIP, ver quanto que o valor do trabalho e da cultura que elas herdaram das avós faziam sentido. Foi um dia muito emocionante para a gente, eu até emociono de falar, de ver o quanto que tem valor o meu passado, a minha história. Grupos afro da cidade também se apresentaram no evento, então a gente teve vários momentos de dança, de música, e de cantores novos e periféricos, né, trazendo para o centro da discussão esse valor. Aqui foi os MCs do projeto Na Favelinha, que esteve com a gente também no projeto. E depois a gente, então, leva todo esse resultado para o Museu da Moda, acesso gratuito ao grande público, desse fazer desses diversos microcriadores, que não é igual uma grande marca, né? O Carlos falou uma coisa muito importante na primeira mesa, que é as celebridades da música não apareceram, né? A moda tem mais de 250 microempreendedores em Belo Horizonte que praticamente fecharam as portas na pandemia. E o MCM abriga boa parte deles, e de forma gratuita. Debate com esses palestrantes. Em 2018, a gente começou com a mesa para que esses pequenos produtores contassem as dificuldades, qual é o bem material que eles trabalham dentro do seu projeto. Então, a gente tem crochê, artesanato, cultura negra, diversidade, inclusão, principalmente de deficientes, negritude. Então, é muito interessante o projeto. Aqui foi mais um desfile que a gente realizou, trazendo todo esse grupo de diversidade para o Museu da Moda. E aqui, em parceria com o Museu da Moda, a gente sempre realiza uma oficina aberta à população de fantasia de carnaval, onde a gente vai falando do valor cultural do carnaval enquanto protesto e lugar de resistência. De 2018, a Maia ainda estava à frente, hoje ela está na Fundação Clóvis Salgado. Já fiz muitos eventos com a Carol, né? O primeiro Slow Week, o MCM estava lá junto, e a Carol foi a idealizadora do Slow Week. Eu gostaria de destacar isso, que é um evento onde pensa a moda e a cultura como um todo de forma mais sustentável. Aqui é outra exposição que nós voltamos em 2018 para o Museu da Moda, e aqui é uma marca, eu trouxe como símbolo, porque ela fez a pesquisa sobre Chica da Silva. Todos os materiais dela são tingimentos naturais, e todo o lançamento dela foi com modelos negras. Essa modelo é um modelo nacional hoje, a marca hoje está em Boston, é o ateliê Neto Studio. Eu acho que, inclusive, ela está aqui na palestra, se tiver, dá um oi aí. E aqui o resgate dos saberes tradicionais que a gente trabalhou nessa coleção. Isso aqui é o bordado de bastidor mineiro, que foi aplicado a partir de comunidades de mulheres que bordam. E essa daqui foi o resgate da arte de fazer mantos de santo, que está se perdendo em Belo Horizonte, assim como das palmas barrocas. Então, a gente trouxe, isso é uma modelagem do tecido em gesso, e a gente trouxe também para o desfile. 2018 também, aqui é 2019, desculpa, começou com essa imagem que para mim resume o MCM, que foi um desfile que a gente ocupou a Praça 7, na virada cultural, com pessoas deficientes, tanto síndrome de Down como cadeirantes. A gente trouxe pessoas negras, pessoas idosas. A gente tem um trabalho muito forte contra o ageísmo, que é o preconceito contra pessoas idosas, que elas são invisibilizadas, né, na vida, e pessoas trans. Então, foi um desfile muito lindo, aberto à ação. Eu vi uma moradora de rua dizendo que nunca tinha assistido um desfile, eu me emocionei bastante. E aqui a Paige, que é uma das nossas cantoras regionais, que a gente coloca com marcas regionais, nesse caso aqui a Norb Brand, que a vestiu, e a gente faz com que essas marcas aconteçam. Aqui a Leona, que é do coletivo Eleganza, e foi uma das primeiros modelos trans a desfilar, e a gente trouxe, e com certeza a primeira praça pública.
dentro de um edital público. Então, isso é história. Gente, esse projeto deu tão certo que nós refizemos o desfile da virada para a Rede Minas, para falar sobre diversidade e inclusão. Eu queria destacar aqui a Hélida, que nunca tinha desfilado. A gente queria mostrar que a gente precisa combater o preconceito da gordofobia também. Foi um momento lindo. Aqui são as meninas, a gente tem uma parceria forte com o Síndrome de Down. Elas são nossas modelos de diversas campanhas. E aqui a Uxa, que está aqui na primeira mesa, fez esse manifesto lindo para a gente, falando sobre como o nosso corpo é político. Como que a gente tem que colocar esse corpo, não é? Seja na moda, no carnaval, seja no figurino, seja no cinema, a gente precisa utilizar esse corpo enquanto lugar de protesto. E eu amo esse poema que a gente recebeu de presente aí da Uxa, que falou aqui para a gente. Em 2020, aliás, final de 2019, nós voltamos com uma feira. Na feira, a gente sempre traz artistas apresentando arte, artesanato, exposições. Essa foi dentro do MUD da Prefeitura. Lembrando que o único projeto que nós recebemos apoio público foi R$2.000 para a virada cultural, e que eu paguei só de Uber, porque eram 100 pessoas trabalhando gratuitamente para acontecer. Então, todo mundo fez sem cachê, só para falar de diversidade. E é importante dizer que projetos tão grandes como esses não tem lugar em editais. Então, é importante a gente destacar isso. Então, mesmo no MUD, foi um evento completamente gratuito. O MCM nunca recebeu verba direta nenhuma, a não ser a primeira edição do evento na gestão passada do governo. E aí, aqui a gente tem a feira. Eu hoje estou usando uma camisa da Silma no Brasil, de uma das marcas que ela tem, que é o Momané. Aqui a cena vestida na feira. Aqui é uma outra marca que usa grafiteiros de Belo Horizonte, que é a Maria Cepelos. Esse é um projeto que me é muito caro. São de senhoras que a gente teve que interromper para qualificar a marca, não o produto, porque o produto delas é incrível. Porém, elas já são muito idosas para lidar com rede social e tudo mais. Quando a gente começou, foi em novembro, veio a pandemia. Então, nós temos ainda a Rosa, que é o amor da minha vida aqui. E as duas, a Rosa é das bolsas. A gente tem o outro projeto, que é uma marca de acessórios artesanais e que resgata a cultura negra também. A Rosa também trabalha com resgate de cultura negra, dá para perceber, né, pelos negócios que ela faz. Aqui é uma marca de upcycling, desfila no Brasil Eco Fashion Week. E 2020, eu acho que não tinha como dar errado, pelo menos eu avalio assim, porque nós estamos sobreviventes, então deu muito certo. Porque foi o ano de Exu no Afoxé Bandarerê. E foi quando eu conheci o Agnaldo, e ele falou assim, Aldo, preciso colocar essa estampa na rua. Essa estampa foi feita pela maior estampadora afro, eu acho que da América Latina, e quiçá do mundo, que é a Goya Lopes. E ela deu de presente para o Afoxé, mas não tinha como colocar na rua. Então, isso é ser o MCM. Eu fui lá, né, e fiz a ponte com o mercado, que está aí patrocinando todo mundo, porque não patrocinar um Afoxé? E mesmo assim, a Agnaldo correu atrás. Eu falei, vai dar certo. E deu, né? Então, a gente está aqui no Carnaval, foi mágico, foi uma bênção que a gente recebeu, assim, de Exu, para aguentar tudo que viria na sequência, né? E eu acho que cada vez mais a gente tem que colocar música, arte, carnaval em diálogo. Eu acho que a Pulsar trouxe esse seminário para a gente pensar isso, né? Em como que essa manifestação, esses corpos diversos podem ocupar a rua e crescer. E eu acho que o carnaval é o lugar do patrimônio imaterial por excelência, porque a gente recebe com alegria, não é? É o momento em que a gente desarma a alma dos preconceitos para a festa, mas depois a gente pensa sobre. E aí veio a pandemia. E na pandemia eu fiquei muito louco com os meus produtores, porque ninguém estava vendendo nada. É gente que fabrica em casa. Então eu comecei a fazer uma série de lives com eles, com a Silma, com a marca João Camilo, que é especializada em moda masculina. Fiz várias, tá? E a gente criou o Acelera, que foi um evento que na primeira edição, gratuito, sem patrocínio público nenhum, nós conseguimos colocar 400 pessoas numa sala de Zoom. E o segundo, que a gente colocou quase 600 pessoas, só com grandes nomes da moda, todos colaborando de forma
gratuita para ver a cultura e a moda nesse momento tão ruim da história florescer. E agora, né, a gente está encerrando com chave de ouro o ano com esse seminário Arte, Moda e Cultura, que eu tive o prazer e a felicidade de alçar no nosso caminho, e para a gente dizer o seguinte, que nós precisamos, para ser relevantes, né, não importa a arte ou a cultura que a gente exerça, pensar coletivo. Segundo, sair da nossa bolha, da bolha do cinema, da bolha da moda, da bolha da música, da bolha do carnaval, criar algo novo, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. A gente precisa não ter medo, né? A gente primeiro faz. Se der errado, a gente aprimora no caminho. E eu aprendi isso com todos os palestrantes aqui, porque acompanho muito o trabalho de cada um deles. E o Thales, à tarde, vai falar muito sobre isso. E dizer para vocês que precisamos estar juntos para enfrentar esse momento difícil. É isso. Maravilhoso, Aldo. Parabéns, né? Essa trajetória é muito importante, né? Como você disse, o que falta são esses atores, esses agentes modificadores de cenários, e para que isso aconteça tem que ter essa força coletiva, né? Da arte como um todo. Então, eu estou aqui com uma primeira pergunta, que provavelmente mais direcionada ao Aguinaldo Miller, da Bárbara Larouche-Carrin. Aguinaldo, como vocês, né, em geral, lidam com a questão das manifestações fundamentalistas que aconteceram a partir da Ana Paula Valadão e a influência nacional que percutiu, né, na Igreja Mineira? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Ah, tá. Então, assim, primeiro, dizer que 2020, Aldo, valeu só de ter te conhecido e ter feito essa parceria, porque é uma inspiração. O Aldo é uma pessoa que acredita, assim, acreditar no impossível mesmo, e dá certo. Ele tem uma energia maravilhosa, é um cara ele transforma as coisas assim que ele toca. Então, 2020 valeu. Exu é o caminho, Exu é a palavra, e Aldo é a representação disso, de caminho, de palavra. Exu é comunicação, então Aldo é o resumo disso. É verdade. Das manifestações fundamentalistas, nesse momento, de um tempo para cá, né, assim, não sei se a gente pode atribuir a governo ou não, eu atribuo, mas deu um vazão a essas manifestações fundamentalistas. As religiões de matriz africana vêm passando por momentos muito difíceis há algum tempo, né? Nos últimos 10 anos, certamente, essa violência fundamentalista se agravou em todo o Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, no sentido de o grande fenômeno dessas religiões fundamentalistas neopentecostais é o traficante gospel, né? Esse é a milícia armada que esses grupos usam. Então, eu moro aqui no Morro das Pedras e as favelas viram muito essa mudança acontecer. Então, essas igrejas, elas fazem a cooptação de traficantes e dizem para esses traficantes o seguinte, que as drogas deles são apreendidas e eles são baleados, eles são presos pela presença demoníaca dentro da comunidade. E essa presença demoníaca, ela é a religião de matriz africana. Então, ela é o terreiro de Umbanda, ela é o terreiro de Candomblé. Em cidades onde esse tráfico tem um poder territorial muito grande, igual Rio de Janeiro, Recife, algumas outras cidades, essas milícias gospel, elas atearam fogo em muitos terreiros, no Rio de Janeiro, mais de 10, em outras cidades também. E aqui na região metropolitana, a gente tem um caso, Ribeirão das Neves, algumas cidades metropolitanas também a gente teve. Em Belo Horizonte, propriamente, a gente não chegou a essa violência do incêndio, mas a questão da ofensa, de pichação de muro,
a Ana Paula Valadão, ela só está dando a vazão a algo que é corrente, é diário e é um enfrentamento que a gente faz diário. Esse enfrentamento ele é feito com muita coragem, muita determinação das pessoas das religiões de matriz africana e o preço disso é uma luta corpórea mesmo. A exposição que a gente faz, a gente não se esconde. Você não tem como esconder um terreiro de candomblé. Você não tem como esconder o toque do atabaque. O candomblé é uma religião que para você fazer em segredo, você tem que fazer numa mata, no contexto urbano, você não tem como esconder. Então, o que a gente faz é o enfrentamento diário. É contar com o poder público, no sentido de segurança pública, para auxiliar, é muito complexo. Até porque aí envolve uma série de fatores que eu acho que nessa resposta não vai caber. Mas é isso, o que a gente faz é um enfrentamento com as nossas vidas mesmo, porque é algo da nossa essência. Não vamos abrir mão. E do outro lado, um diálogo não existe, certamente, porque são crenças, como o próprio nome diz, fundamentalista. Então, o próprio fundamentalismo não tem espaço para discussão ou diálogo racional. Então, é sobreviver mesmo. É isso. Maravilha. Eu tenho outra pergunta direcionada para o Rafa Martir agora, que vem da participante Caliel Ventura. Ela está pedindo para você comentar, Rafa, sobre essa frase dela, que ela acha que a arte, né, LGBTQI+, ainda passa por um processo mais complexo, que é o de reconhecimento. Eu vejo que dentro de uma política de reconhecimento identitário, como movimentos negros, indígenas, há uma percepção mais forte quanto cultura. Mas, no caso da comunidade LGBTQI+, ainda há esse processo de reconhecimento e negação, e enquanto não houver isso, fica difícil o reconhecimento patrimonial da nossa arte. Sim, total. A gente passa por essa dificuldade, com certeza. Os setores culturais não reconhecem a arte LGBT ainda em... Só um minuto, Rafa, eu não estou te vendo. Você está sem... Vocês querem me ver? Peraí. Eu estava sem vídeo, mas estava dando para ouvir, né? Sim, ouvindo sim. Peraí. Pronto, eu estava sentindo que era Deus falando com a gente. Só vendo a minha voz, né? A minha foto. Vai materializar agora. Pronto. Pronto. É porque eu tava com uma capa de animal print, tirei. Eu tô toda rosa, tá vendo? Que eu usei um fundo. Mas, enfim, a cultura LGBT, ela é muito negada. E principalmente quando você acessa outros siglas como a bissexualidade, a transexualidade, quando você fica... a sigla LGBT, eu mesmo sendo gay cis, tenho esse reconhecimento que ela é muito G, sabe? Ela é muito gay, é muito focada em um grupo homem cis. A elegância, como tem pessoas trans, tem mulheres que fazem drag e tal, quando a gente traz mulheres, traz transgêneros, etc., é um pouco ainda mais negado. A gente demorou anos para, por exemplo, conseguir que pessoas do mesmo gênero pudessem casar no Brasil. E aí foi um processo para conquistar isso. Hoje em dia, para você, as pessoas veem a transexualidade como um distúrbio mental, como uma coisa que a pessoa está confusa, ainda vê muito isso velado por trás de uma aceitação. Então, o nosso coletivo ainda passa por esse processo da arte LGBT ser negada, infelizmente. A gente é muito visado como por a gente fazer eventos na noite, por a gente ocupar espaços em clubes, em boates, etc., como diversão, sabe?
Então, é muito complexo, muito complexo. Eu acredito que toda arte deve ser apoiada, todo tipo de arte, ela movimenta, ela abre mentes, ela cria espaço, ela cria políticas que traz abertura de novos mundos, assim, novas fronteiras que se caem através da arte. E com certeza a arte LGBT, não só a arte LGBT, na maioria das artes voltadas para minorias, que minorias ocupam espaços da arte, são deixadas de lado. E a LGBT, sim, também. A gente já foi várias vezes na prefeitura, a gente já foi na Secretaria de Cultura, a gente já foi, e nenhuma vez, na verdade, a gente teve um apoio assim, governamental. A gente sempre fez com o nosso próprio suor. Maravilha, Rafa. Obrigada. Bom, Nada. pessoal, nós estamos aqui já no final, né, dessa mesa e queria assim, pedir realmente a palavra do Aldo só para finalizar, né, essa etapa do evento. À tarde nós teremos outras mesas, né, Aldo? Falar um pouquinho do que virá, né, nesse primeiro seminário, né, de arte, moda, cultura. Então, fala um pouquinho para a gente, Aldo. Eu vou fazer minhas últimas considerações, e aí, pela ordem do que eu estou vendo aqui, o Agnaldo faz, a Silma e termina com o Rafa. Aí você finaliza a mesa para a gente. Ah, Eu queria só comentar com gente, eu não sei pronunciar o nome. Caliel. Caliel, aí liberou o microfone. Muito bem. Porque quando a gente... o pobre, na verdade, e o brasileiro, ele já é sustentável, não em termos de educação, mas em termos de cultura, porque a gente é da cultura do reaproveitamento, a gente é da cultura de não jogar nada fora. Então, o que falta, né, nós fomos embutidos na cultura brasileira com o desperdício americano. Eu acho que a gente precisa resgatar esses valores, mas pensar como uma integração. Se o planeta vai mal, nós vamos mal. Por que a gente está morrendo na pandemia? Porque a gente deixou que os chineses tivessem condições desumanas e o vírus nasceu lá. E aí veio para todo mundo. Existe uma questão que se eu passei anos usando a força escrava do negro, essa conta vai chegar de outras maneiras, o planeta cobra. E nós somos os seres sensíveis. Eu nem estou me colocando como artista, porque eu me sinto como produtor da arte, mas eu digo nós, enquanto representando esse coletivo de cantores, de estilistas, de carnavalescos, de cineastas, nós somos os seres sensíveis do planeta. E a arte é sobre isso, é colocar as sensibilidades para pensar e fazer a população pensar e desenvolver o que é patrimônio? É o nosso bem comum, é aquilo que a gente quer para nos identificar enquanto sujeito. Por isso que eu achei a fala do Agnaldo genial. A gente não pode separar material de material. Essas coisas, elas estão presentes e imbricadas. E preservar o planeta é o nosso maior patrimônio material e imaterial. E a gente precisa fazer isso quando a gente está preservando cultura ancestral negra, é preservação do planeta. Quando a gente fala em consumir menos na moda, que é uma loucura, né? Eu sofro muito preconceito. Primeiro que sou negro, sou gay, sou nordestino, para piorar a situação. Não vim de tradicional família mineira, não vim de família rica, e cheguei em Belo Horizonte e coloquei uma bandeira. E aí as pessoas da moda me engolem. E aí eu ainda vou dizer que a gente precisa ser sustentável, que não precisa vender tanto, que precisa ter diversidade, que precisa ter trans sim, que precisa ter negro sim. Então eu entendo a carga, mas nós também temos que entender o caminho que todos nós temos que fazer. Por isso que eu acho que cada vez mais para resistir é preciso estar juntos, né? Então é só sobre isso. Eu acho que à tarde a gente vai ter 2 palestras de resistência incríveis, projetos, né, que a Nina vai falar, um minimalista vai falar, no momento que os músicos estavam assim, pensando, meu Deus, eu vou morrer de fome, então veio o projeto. Então, 2h30 a gente vai estar de volta, e eu espero todos vocês, gente, eu estou achando muito lindo esse momento.
Aguinaldo. Aguinaldo, suas considerações finais, fala para a gente. Eu quero assim, deixar uma reflexão. Uhum. Eu acho que aqui tem um grupo, acho que a gente está falando para pessoas que pensam cultura, produção, que pensam a cidade, né? Que pensam a ocupação da cidade. Então, eu acho que a gente está num momento revolucionário a gente está num momento, na verdade, a gente está num curso de uma possível revolução. A gente tem que entender que tudo isso que a gente está vivendo dentro do contexto da pandemia, tudo que a cultura vem sofrendo é um projeto de Brasil. Nós perdemos o Brasil na urna. E está em curso um processo de mudança, onde aquilo que eu acredito que é cultura e aquilo que nós aqui acreditamos que é cultura vai deixar de ser cultura. Esse é o projeto. A gente não pode ter inocência quanto a isso. O que acontece é um projeto consciente, ideológico, de que tudo isso que a gente viveu nos últimos 500 anos não é cultura. Esse é o fato. Estão querendo fundar uma nova cultura brasileira. Se a gente não se atentar a isso, a gente vai passar por esse processo sem perceber o que realmente está acontecendo. E aí, para Belo Horizonte, eu acho que é muito importante a gente pensar na ocupação da cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade elitista, é uma cidade que tem 120 anos, cercada de cidades de 300 anos. Olha, a própria fundação da cidade de Belo Horizonte é uma mentira. Se a gente, enquanto belo-horizontino, se a gente, enquanto produtor de cultura, se a gente não vivenciar essa cidade como o que ela realmente é, não ocupar esse espaço de Belo Horizonte como o que ele realmente é, a gente não desmistificar Belo Horizonte. Na frase do Rafa, ele falou que a gente paga para produzir cultura na cidade. Essa é uma cidade elitista. E isso é da cidade. Então, nós é que temos que transformar a cidade de Belo Horizonte com a nossa arte, com a nossa cultura, mas com o nosso pensamento de cidade. A gente tem que desmistificar essa cidade elitista, que foi criada dentro de um cinturão, e tudo que está fora desse cinturão não existe para essa cidade. Então, se a gente não começa a desconstruir isso 120 anos depois, eu acho que a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum dentro dessa cidade. Nós temos que tomar essa cidade de assalto e dizer que essa cidade é uma cidade de todos. E isso a gente só vai fazer se a gente se unir nessa diversidade que é tão cara para todos nós. Então, eu quero só agradecer o Aldo mais uma vez, agradecer a todos. Carol, muito obrigado pela condução brilhante. E, Aldo, você cada vez participar do seu evento, participar do que você constrói, do que você toca, é sempre um prazer. Beijo a todos. Viu, Rafa? E é mesmo, viu, Aguinaldo? Muito bom mesmo. Então, Silma, fala um pouquinho suas considerações. Ai, gente, eu estou aqui super emocionada, né? Com todas as falas, né? O Aguinaldo, sensacional o que você fala. O Rafa também, Aldinho, não precisa nem de dizer nada, né? Ele é maravilhoso e a questão assim, primordial dele, para mim, é a humanidade dele, né? Assim, e essa coisa do coletivo que é o que eu acredito, né? Que não adianta. Eu acho que é só pelo coletivo e é isso, né? Assim, aquela história do artista, né? Por exemplo, o artista para mim é que nem como a Clarice Lispector fala, é um touro, né? E se esse touro é castrado, ele vira boi, boi é gado. Gente, a gente não pode ser castrado. Definitivamente não. Ô, Rafa, quando você for na prefeitura, se monta, vai de drag, que aí eu quero ver se você não vai abrir um lugar lá, porque drag é apaixonante, é lindo, não tem jeito, entendeu? Você vai lá, assim, veste a sua verdade e vai, gente, é isso. A gente, como artista e como ser brasileiro, a gente tem que vestir a nossa verdade, caminhar nela para conseguir desconstruir toda essa porcaria que se instalou, essa nuvem negra que está aí, além da nuvem negra Covid, tá bom? É isso, muito obrigada, adorei. Obrigada, Silma, muito bom. E Rafa, faltou o Rafa aqui para fazer as considerações dele. Rafa? Estão me ouvindo?
Já mudou de figurino de novo, Rafa? De novo. Zilma, quando eu for na prefeitura de novo, eu vou montado com um acessório de cabeça seu, né? Vou adorar. E o Agnaldo falou, é super certo, a gente paga para ser artista, hoje nessa sociedade. Infelizmente, a gente não pode mudar o Brasil inteiro, vamos mudar a nossa cidade, né? Vamos fazer com que a cultura na nossa cidade seja valorizada, com que nós, como artistas, ocupamos nossos espaços. E se a gente consegue mudar a nossa cidade, a gente já muda muito. Se a gente consegue fazer a arte ser valorizada dentro da nossa cidade, do nosso lugar que nós habitamos, é a cidade onde a gente tem acesso agora. A gente não consegue mudar o Brasil inteiro, a gente não consegue mudar o mundo hoje, mas a gente consegue mudar a BH hoje. Então vamos trabalhar para isso, né? Para que a cultura caminhe juntos. E eu quero agradecer o Aldo por esse convite incrível, pessoas maravilhosas. Eu estou apaixonado por essa mesa. Eu quero ficar aqui nessa sala, nesse Zoom, não quero ir embora mais. E é bom saber, gente, essas coisas nos dá fôlego de vida, de saber que existe pessoas lutando pela cultura, porque é o que a gente vive. E às vezes a gente deixa um pouco de lado por não ver mais uma solução no país, por às vezes não enxergar uma luz no fim do túnel, e aí essas mesas nos dão uma luz, né? Para a gente acreditar, para a gente não baixar a nossa cabeça e fazer acontecer sim. Olha como tem gente incrível aqui nessa mesa, nesse Belo Horizonte, nessa cidade. Tem muita gente linda que está aí para fazer a cultura e nós não vamos deixar perder nossa arte jamais, jamais. É a nossa identidade, é o nosso brilho, é a nossa arte e ninguém vai roubar isso de nós. Não é um presidente idiota que vai tirar isso de nós. É a nossa identidade, queridas, é a nossa cor, nossas verdadeiras cores, como dizia Cyndi Lauper. Nós não podemos perdê-las. É isso mesmo, Rafa. Mas e é isso, né, gente? Como a gente está exatamente nessa cidade que é tão conservadora, daqui também sempre surgiram vários movimentos vanguardistas que quando eles aparecem em Belo Horizonte, eles rapidamente eles são replicados em outros locais. Então, a gente tem que pensar nisso, que até mesmo em comportamento de consumo, né? Quando alguém vai lançar um produto, lança em Belo Horizonte, porque o povo aqui é tão resistente que se der certo em Belo Horizonte, vai dar certo numa maioria, um percentual grande no Brasil. Então, da mesma forma, eu penso que é essa a nossa meta, né? De sermos essa força coletiva, de realmente sair cada um das suas próprias áreas artísticas e ter essa união, fazer esse construto, né, plural, e que essa é a proposta desse primeiro seminário, que venham muitos, que ele seja o primeiro de muitos, porque seminários como esse, nós precisamos deles todo mês, né? Que ele seja mensal, para trazer esses atores, para que a gente se conheça antes de tudo. Eu hoje estou tendo o prazer de conhecer 3 aqui, né? Só o Aldo, que eu realmente já amo, uma parceria antiga, uma pessoa que eu realmente, assim, aprecio mesmo pela simplicidade, pela raça, pelo o tanto que ele abraça todo mundo, não tem preconceito com ninguém, todo mundo vira parceiro e isso é louvável, louvável. Essa articulação é necessária. Você é um agente modificador de cenários e você tem essa força de unir essas pessoas tão importantes que são grandes atores em cada área, né? Então, parabéns, viu, Aldo, pela sua iniciativa. Vida longa, né, a esse seminário, tá bem? Gente, muito obrigado. Primeiro, agradecer a Carol. A Carol tem um trabalho enorme com sustentabilidade e de militância pública também. Hoje, dentro de uma escola pública,
Então, é super importante. Nós vamos fazer um intervalozinho, às 2h30 estaremos de volta. É muito importante que a gente esteja aqui de volta para a gente fazer esse fechamento maravilhoso. Eu queria agradecer muito a todas as pessoas dessa mesa e dizer que eu particularmente, estou bastante feliz, né, pelas parcerias que a gente construiu, pela Pulsar. Esse é um seminário que é patrocinado pela Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, e nós retornaremos, então, às 2h30. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu tenho que abrir aqui. Eu estou muito emocionada. Parabéns, tá? Muito emocionada. Foi a melhor escolha que eu fiz hoje. Desejo abrir, estamos todos emocionados. É muita informação ao mesmo tempo, realmente. Estamos de parabéns por essa construção numa manhã. Parabéns. Eu vim de uma família nordestina, da Chapada Diamantina, com muita resistência e muita luta. Estou em Brasília, mas a gente resiste o tempo todo. Muito bem. Precisamos estar juntos para terminar de enfrentar essa pandemia. Até mais. Obrigada. É.